Quando nós tratamos de sistematizar alguns temas nas Sagradas Escrituras, indo para aquele campo chamado de teologia sistemática, quando se trata da demonologia e satanologia, nós temos, de certa forma, algumas informações bem escassas, né? O que nós temos como informações são muito poucas. E, de certa forma, nós temos alguns textos do Antigo Testamento que fazem referência a este ser, e também aos anjos caídos, principalmente no Novo Testamento, onde constantemente as Escrituras vai fazer referência a Satanás e seus anjos, mas em nenhum momento a Bíblia nos certifica acerca da origem ou como se deu a queda. A Bíblia apresenta eles, só que depois já mostra eles caídos, tá? Então, é claro que a partir de algumas inferências, algumas análises, nós podemos especular quando se deu essa queda e de que forma. E aqui eu tenho algumas razões, já iniciando a minha fala. A Bíblia justamente não tem essa satanologia revelada de uma forma plena. Em segundo momento, os textos não fazem apontamentos diretos a seres malignos, tanto de Isaías 14, Ezequiel 28, ao decorrer aí do nosso diálogo nós podemos conversar melhor sobre isso, e também os contextos não corroboram com essa perspectiva, quer seja o contexto imediato, paralelo, geral, histórico, cultural e principalmente o contexto teológico, tá? E também o Novo Testamento não assegura essa ideia. Numa perspectiva que nós temos de revelação progressiva, nós não temos essa conclusão no Novo Testamento, e também, numa perspectiva histórica, é uma crença um pouco tardia na igreja. Então são por esses motivos os quais eu acredito que Satanás de fato é um ser caído, mas estes textos em específicos não fazem referência à queda dele nem à sua pessoa. Muito bem. Pastor, o senhor cita aí o Ezequiel 28 e o Isaías 14, né? Uhum. Que foi citado aqui pelo professor Gabriel. Como é que o senhor enxerga esses textos e qual a sua visão acerca desse assunto? Olha só, quando a gente fala, exatamente, o professor colocou muito bem essa questão de que a escassez sobre esse conteúdo, para a gente poder, então, até dar uma resposta ao tema do debate, o que sabemos com certeza? Pouco, porque a Bíblia não é clara nesse sentido. Agora, quando a gente vai em busca de informações acerca de origem e queda de Satanás, o que nós temos no âmbito geral? Por exemplo, o judaísmo, não todo, mas parte dos judeus, segundo a Mishnah, vai entender que Satanás ele foi criado no sexto dia, antes do Shabat. Esse é o entendimento, não de todos os judeus, parte, creem nisso. Nós temos outro entendimento de Flávio Josefo, por exemplo, que ele vai entender que demônios são espíritos de pessoas más, mortas, obviamente, que então se apoderam dos corpos dos vivos. Essa era a definição de Josefo. Então, todo demônio, segundo o entendimento de Josefo, é o espírito de alguém mau que já tinha morrido. Nós temos também definição de Justino de Roma, por exemplo, que ele vai atribuir aos filhos de Deus de Gênesis 6 os demônios. E temos também até um trecho de Enoque, por exemplo, que vai entender que filhos de Deus são os demônios, Gênesis 6. Aliás, Justino ele entendia que os demônios são fruto da união desses filhos de Deus com as mulheres. Isso que entendia Justino. Então, essa é a definição. Agora, a Bíblia vai nos dizer que demônios são anjos caídos. Então, você tem lá Mateus 25, 41, você tem 2 Pedro 2, você tem Judas 2, Judas 6, e Ezequiel 28 e Isaías 14, que eu acho que é onde a gente vai aqui divergir um pouquinho, que eu entendo que não é uma referência, é uma inferência. Posso tomar como base? Posso. Uso. E não estou sozinho. Orígenes tinha esse entendimento, Tertuliano tinha esse entendimento. Então, eu acredito que textos como Ezequiel 28, Isaías 14, também podem dar uma base para que a gente tenha uma noção de como foi a origem e queda de Satanás. Agora dizer, nós temos esse texto aqui, ele diz cabalmente sem falhas. O Satanás ele surge aqui e cai ali. Nós não temos isso. Mas, como uma possibilidade de interpretação, eu incluo Ezequiel 28 e Isaías 14 como sim, onde se aponta indiretamente
para a figura de Satanás nesses O textos. senhor consegue ler para a gente, aqui para nossa audiência, saber do que a gente está falando? Os textos de Ezequiel. O senhor tem aí como a gente apontar e a gente entrar nesse tema? Ezequiel 28. Ezequiel 28, Então vamos lá. Diz assim, ó: E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu te trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus. Na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor. Aí aqui vai entrar agora o trecho que é o que eu acredito ser bem uma referência. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então eu entendo que esse texto aqui, o que a gente chama, né, é uma profecia de dupla referência. Ainda que diretamente, sim, é uma mensagem que está sendo enviada a um rei de Tiro, que é um homem, ainda assim há elementos aqui que eu entendo que podem ser atribuídos a uma outra pessoa. Por isso que eu considero Ezequiel 28 um texto de dupla referência.